Beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Hype Cut. Eu sou o Moisés, essa é a sua nova central de análise e bate-papo do gigantesco da colina. E estamos classificados, é isso que eu quero dizer. Você é o classificado para os playoffs da Sul-Americana e vamos para cima. Quem vier, a gente vai bater. Já tô dinizado já e não tem outra ideia. Mas hoje o vídeo de agora vai ser um assunto, aquele assunto burocrático, aquele assunto meio chato. O Vasco foi condenado a pagar o Ramon Dias, mas calma, ainda foi em primeira instância. O Vasco não precisa pagar agora, porque com certeza o Vasco vai recorrer. O Vasco tem confiança de que não deve pagar, porque o Ramon Dias falou no vestiário lá quando ele saiu, que ele estava indo embora do Vasco. Ele falou e ele saiu do Vasco. Então o Vasco tem testemunhas disso, o Vasco tem todo o processo contra ele para provar isso, e a condenação em primeira instância não é certeza que a gente precisa pagar nada para eles. Só que, se o Vasco precisar pagar, o Vasco vai jogar essa dívida para a recuperação judicial. Então vai entrar naquele bolo todo de dívida da recuperação judicial. Eles não vão passar na frente. E também o Vasco vai acionar na justiça o Lúcio Barbosa, a 777, a ECAP e a Kátia dos Santos, que era CFO. O Lúcio Barbosa era o CEO, a Kátia dos Santos era a CFO e os controladores do Vasco na época, né? A ECAP e a 777. Por que a ECAP era controladora do Vasco na época, né? Porque a gente não sabe, que o Vasco não foi vendido para a ECAP, foi vendido para a 777. Aí essa empresa apareceu porque era financiadora, não sei o quê. A lei da SAF fala que não pode. Não é isso que a lei fala? Que tem que ser a empresa, que não pode ser controlada por outra empresa, que não sei o que, não tem isso? Então, não sei porque é ICAP. Mas, deixa rolar na justiça. Quem sabe da justiça são eles. Eu não sou advogado, não sou nada de lei, não entendo nada. Só sei das notícias que saem, né? Então, qualquer coisa aí, os caras vão ser acionados também, porque eles que fizeram a lambança lá atrás. Não foi essa gestão que fez, isso aí é coisa antes do Pedrinho retomar as ações do Vasco, né, contra a 777, lá naquele processo da liminar que tá rolando. E vai ter o julgamento vai ser amanhã, na verdade hoje. O julgamento vai ser hoje, da liminar da 777, cara, que o Pedrinho tá tocando o Vasco, né, por essa liminar. E o juiz vai julgar hoje. Não sei se tira da pauta ou não. Já tirou umas 2 vezes. Mas vamos ver se vai sair alguma coisa disso daí. Eu não sei não. Cara, os caras fizeram muita falcatrua com a gente, essa é a verdade. Fizeram muita falcatrua com a gente. E o Vasco tem que cobrar tudo que esses caras devem pro Vasco. Tudo. Tudo que eles fingiram que fizeram e não fizeram. Tudo que eles prometeram fazer e não fizeram. Tudo que eles lesaram o Vasco, eles vão ter que pagar da gente. Eu espero que o Vasco vá até o fim da justiça com isso, porque eles têm que nos pagar. Não é justo o que eles fizeram, eles não foram justos com a gente, então o Vasco precisa ir atrás dos direitos e precisa cobrar tudo, porque quando a gente deve, todo mundo vai atrás da gente para cobrar. Então, inclusive o Ramon Dias, que o Vasco, na minha opinião, o Vasco nem deve e os caras estão indo lá. Mas quem vai dizer a justiça não sou eu. Então, é isso sobre o Ramon Dias e também sobre o Transferban, que a gente comentou nos últimos vídeos aí. O Vasco conseguiu reverter o Transferban do Adson, né, que o Nantes tinha aberto contra o Vasco, que a 777 comprou e não pagou, e agora ficou pro Vasco pagar, pra gestão associativa pagar, e o Vasco colocou na recuperação judicial. Então, o que a lei... A FIFA normalmente segue o que está acontecendo na lei do país. Então ela não passa por cima da lei do país. Se tem uma lei no país, que é a recuperação judicial, que fala que o time tem que pagar de uma forma específica, que é o que o Vasco está seguindo, o Transferban da FIFA não sobrepõe isso. O Transferban da FIFA segue isso. Então, se o Vasco estiver em dia com a RJ, o Vasco não sofre o Transferban por essa dívida estar dentro da recuperação judicial. Nesse caso, o Vasco já estava respaldado, já esperava isso. O fato do Vasco ter sofrido o Transferban e também não teve problema nenhum, porque não teve nenhuma janela aberta, o Vasco não estava com nenhuma transação acontecendo, nenhuma transferência acontecendo, então o Vasco não sofreu com isso.
o fato disso é que a FIFA mudou um pouquinho o mecanismo dela. Antes a FIFA notificava o clube e depois abria o transfer ban. Agora não. Ela abre o transfer ban e depois notifica o clube. E o Vasco foi meio que pego de surpresa nesse processo, mas também não teve impacto nenhum. O Vasco já estava tranquilo com isso e vida que segue. Estamos pagando, estamos devendo, mas estamos pagando. Vamos pagar todo mundo. Tomara que a gente pague todo mundo quanto antes para a gente poder voltar a ter grandes contratações. A gente voltou a poder contratar jogadores, isso é verdade. Antes da SAF, o Vasco não contratava ninguém. O máximo que o Vasco conseguiu foi 500 mil reais para contratar o Germancano. Então, 800 mil, acho que alguma coisa assim. Mas agora o Vasco consegue pelo menos pagar uns 8 milhões aqui, uns 10 milhões ali, uns 15 aqui, uns 15 ali. De vez em quando dá. Então, já é um passinho à frente, já é alguma coisa que dá para o time começar a ser competitivo de novo. Mas é bom a gente poder competir com os caras lá de cima, né? O sonho é competir com o Palmeiras, com o Flamengo, brigar de igual com eles, porque a gente tem torcida, tem um clube tão grande quanto e a gente precisa brigar com eles. Nosso problema é financeiro. Esse é o nosso problema. Mas logo tá tudo certo. Logo a gente tá com o estádio novo, estádio faturando igual o que o deles faturam, o time já organizado, as finanças organizadas. E aí vai ser outra história. Então, o nosso time ainda nos dá orgulho. O jogo de ontem foi um orgulho para mim, sim, com certeza. O Vasco jogou muito bem. Eu espero que essa intensidade do primeiro tempo se mantenha. O Vasco conseguir se impor novamente em jogos, pelo menos os jogos em São Januário, se impor da forma que se impôs ontem, na verdade, desculpa. Se impôs ontem, então... vamos acompanhando, vai dar tudo certo sim, com certeza. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço o seu like, o seu comentário, eu peço que você diga o que você achou dessa condenação do Ramon Dias, se você acha que o Vasco vai ter que pagar alguma coisa para o Ramon Dias, ou se o Vasco vai conseguir reverter. Você acha que o Vasco demitiu o Ramon ou o Ramon se demitiu? O que você acha? Conta aí pra mim. Esse é o Hypecast, tamo junto.